Bom dia! Hoje é quarta-feira, 8 de novembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. A Baixada Santista tem uma taxa de mortalidade por doenças isquêmicas do coração para cada 100 mil habitantes superior à média estadual. A principal causa das mortes é o infarto. E esse é um dos temas do Bom Dia Baixada de hoje, que recebe a médica cardiologista Juliana Filgueiras. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Obrigada pelo convite. E também o cardiologista pediátrico, Dr. Rubens Fraga. Dr. Rubens, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigada, Nathalie. Bom dia a todos os espectadores de Santa Cecília TV. Vamos lá. Vamos lá. E a partir de agora, você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage, onde nós já estamos ao vivo no Facebook. Doutora Juliana, quais seriam os principais fatores que contribuem para esse índice tão alto e tão preocupante aqui na Baixada Santista? Então, lembrando que, primeiro, a Baixada Santista nós temos 9 municípios, né? E tem um pouquinho de heterogeneidade em cada cidade. A gente tem uma alta concentração de idoso, né, na cidade. Outra coisa importante é o tratamento do infarto, que a gente sabe o quê? Que quando a gente tem um infarto, a gente tem que tratar o mais rápido possível a coronária, tá? A gente tem um serviço de hemodinâmica na Santa Casa de Santos, pelo SUS, e no Guilherme Álvaro, né? Que muitas vezes o serviço está quebrado ou requer recursos, né? A angioplastia, o stent, que muitas vezes a gente não consegue. O atendimento inicial, que eu acho que é o maior problema dessa taxa tão alta de mortalidade. E é o mais importante, né, doutora? É o mais importante. Quando você chega no pronto-socorro, a Sociedade Americana de Cardiologia, que é o American College, ele fala que você tem que dar o diagnóstico de infarto em 10 minutos, com o eletro, né? O eletro tem que ser feito em 10 minutos. E muitas vezes a gente não tem uma estrutura adequada, por exemplo, cardiologistas, né, não estão na sala de emergência, então a gente não consegue dar o diagnóstico precoce. E outra coisa importante também, outro fator, é o tratamento, que você tem que fazer o remédio para abrir a coronária ou hemodinâmica. Então, se você está numa cidade, por exemplo, em Itanhaém, que você vai demorar um tempo muito grande para vir para Santos, 1 hora, 1 hora e meia, o tempo ideal para abrir a coronária, você pode fazer até 12 horas. O ideal é nas primeiras 3 horas. Então, a gente perde esse tempo. E a doença evolui, o infarto evolui muito rápido, né, O infarto doutora? evolui muito rápido. A gente tem um dado pelo ACLS, né, que é a Sociedade de Cardiologia, que mais de 50% dos pacientes morrem antes de chegar na unidade de emergência, né, de morte súbita. Existe uma pesquisa desenvolvida aqui, inclusive pela Unisanta, que mostra que a cada 90 segundos uma pessoa morre por infarto no Brasil, o que coloca o país entre os 10 maiores, com maior índice do problema. Quais seriam os caminhos para a gente tentar reverter esse quadro, doutora? Então, primeiramente, melhorar os hospitais, os AMEs, o atendimento primário do infarto, tá? Que está bem deficiente na Baixada Santista. Em São Paulo, a gente teve há uns 10 anos atrás o projeto Infarto, que até a Sociedade de Cardiologia Exato. de São Paulo, junto com a Sociedade de Cardiologia de Santos, estão tentando implantar aqui em Santos. Então, como que funciona? Na época, eu era até residente, eu participei desse projeto. O paciente chega na unidade de saúde, básica de saúde, com dor no peito. O médico avalia, faz o eletro, vê que tem um infarto. Ele já aciona o sistema de hemodinâmica e você já faz o remédio que abre a coronária. Você já faz lá no próprio hospital e já transfere para o serviço de hemodinâmica de cateterismo, né? Com esse remédio, você pode esperar um pouco mais para fazer o cateterismo, né? Então, você pode fazer o remédio, você ganha tempo. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é melhorar o sistema de saúde nosso, que eu acho que até aqui em Santos a gente tem uma estrutura boa, por exemplo, o Guilherme Álvaro, a Santa Casa, né? Melhorar o sistema de saúde. Outra coisa importante que o Projeto Infarto fez bastante é ensinar os médicos, não só os médicos, os médicos, enfermeiros, porque se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, quem faz o atendimento inicial muitas vezes é o paramédico. Sim. E ele manda o eletro, o médico avalia e fala, faça tal dose de remédio, veja só se não tem contraindicação e já manda para o serviço terciário especializado. Então, educação eu acho que é o mais importante. E outra coisa é a prevenção.
A gente está habituado a ter uma doença, vamos tratar. Não. Então vamos tratar a obesidade, vamos parar de fumar, vamos evitar o sedentarismo, o diabético tratar o diabetes, o hipertenso tratar a hipertensão, evitar o alcoolismo. Entendeu? Então, quem tem história familiar de derrame ou de infarto, fazer um acompanhamento, né, não numa idade mais avançada. Então, eu acho que esses pilares, o melhor atendimento inicial, um serviço de hemodinâmica, uma educação para uma equipe multidisciplinar, é o pilar para o sucesso do tratamento do infarto. Doutor, essas regras também valem para crianças com problemas no coração? O atendimento também precisa ser rápido? Precisa ser pontual, né? A criança, atualmente você tem a incidência maior de cardiopatia em crianças, são as cardiopatias congênitas, né? Então as crianças já nascem com problema de coração. A incidência disso aí é de 8 a 10 cada 1000 crianças que nascem. E muitas vezes essas crianças nascem já com problema de coração e o diagnóstico é feito na fase pré-natal. Na fase de feto. Com o ecocardiograma fetal. Exatamente. E aí, muitas vezes, você pode intervir nessa criança antes que nasça ou imediatamente. Você já nasce num serviço que tenha um suporte de cirurgia cardíaca infantil adequado para tratar essa criança. Como é o ecocardiograma fetal? Toda grávida deve fazer esse exame ou é só por indicação médica? Veja bem, tem as indicações para ecocardiograma fetal. Basicamente, a triagem é feita em 90% dos casos pelo ultrassom morfológico. Então, você faz ultrassom, ali você detecta alguma alteração e você continua investigando para avaliar se aquela criança tem algum problema cardíaco, né? Por exemplo, você faz um diagnóstico no ultrassom de síndrome de Down. A criança com síndrome de Down, 50% das crianças com síndrome de Down têm cardiopatia congênita. Então, essa criança tem que ser investigada. Agora, tem as causas maternas e as causas paternas. Fetais. Fetais mesmo? Entendeu? Então, assim, mãe com uso de drogas, infecções na gestação, teratogenias, antecedentes familiares, né? E tem as causas do feto, né? Arritmia, alterações renais que são detectadas. Então, 50% das crianças que têm alteração renal acompanham alterações cardiopatias. Então, elas são indicações, hidropsia, né? Quando a criança na gestação está toda inchada, toda cheia de líquido, então é uma suspeita. Uma das causas de hidropsia fetal é a cardiopatia. Então, aí tudo isso leva a você fazer uma investigação mais profunda. Quando uma mulher, na gravidez, no exame morfológico, detecta que o seu bebê tem uma cardiopatia, como é o tratamento dessa mulher até que esse bebê nasça, doutor? Veja bem, enquanto a criança está na fase geralmente, né, quando está na fase gestante, ela está protegida, né, porque a fisiologia do feto é diferente da fisiologia do recém-nascido, né? E na hora que nasce, essa fisiologia muda. Muitas vezes, como hoje em dia já tem, né, isso é uma coisa, é a medicina fetal. Então você consegue detectar alterações no coração da criança que você, na fase de feto, você pode intervir. Por exemplo, a criança que tem um bloqueio, uma arritmia com um bloqueio AV total. Você pode, na fase de feto, já colocar um marcapasso. Durante a gravidez, colocar um marcapasso. Às vezes a criança tem uma estenose de uma válvula aórtica, que é uma válvula que separa o coração da circulação sistêmica. Às vezes essa válvula é muito apertada e não deixa passar sangue. Para dilatar. Então, você, via fetal, você pode ir com cateterismo, você dilata essa válvula, essa criança, inclusive durante a gestação, a história natural da doença, a evolução da doença já muda. E ela já nasce mais saudável? E ela já nasce mais saudável. Doutora Juliana, no caso de adultos, quais são os principais exames que precisam ser feitos com rotina por todo mundo para tanto aqueles que têm casos na família como as pessoas que não têm, para detectar ou para prevenir, como a senhora bem colocou, um problema cardíaco? Assim, se você tem antecedente familiar positivo de infarto ou derrame, que é bem prevalente, na família, pai, mãe e irmãos,
se você tem diabetes ou se você tem colesterol, hoje em dia no meu consultório eu tenho 4 pacientes que infartaram com 28 anos. Nossa. Então a gente está vendo que o quê? Os fatores de risco, eu já falei, hipertensão, diabetes, colesterol alto, alcoolismo, a vida sedentária, né? Todo mundo trabalhando muito. Se você tem esses fatores de risco, o ideal é a partir de 30 anos você acompanhar pelo menos 1, 2 vezes no ano. O ideal é você fazer um eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame simples que você faz no consultório. E pelo eletro você já consegue avaliar, por exemplo, se o paciente tem sinal de hipertensão, sinal de gravidade. Você pode avaliar algumas alterações que não são tão específicas para infarto, mas já dão um indício que ele vai ter alguma complicação. Exames de sangue, né? A gente vai abordar provavelmente a questão até de anticoncepção, então você vê que os pacientes que têm algumas doenças do coágulo, você pode ter maior predisposição à trombose, a infarto. Exame de sangue, perfil de colesterol. Hoje em dia o LDL, que é o colesterol ruim, da maioria das pessoas, ele é bastante alto pela nossa alimentação, pela dieta, pelo estresse do dia a dia. Então, a partir dos 30 anos, já faça pelo menos um check-up. O ultrassom do coração, o eco, não é para todo mundo que a gente faz. Mas quem tem fator de risco, a partir de 30 anos, você está autorizado a fazer e a cada 3 anos você pode repetir. Exames mais invasivos, que todo mundo pergunta, o cateterismo, a indicação não é tão precisa, né? A não ser que você tenha infarto, aí é diferente, né? É um exame invasivo que tem complicações. O teste ergométrico é um exame simples que você pode fazer para detectar não só a isquemia, que é o infarto, mas detectar arritmia, né? Então, a partir dos 30 anos, se você tem história familiar positiva ou tem diabetes, colesterol alto, o ideal a cada 6 meses fazer uma avaliação com o seu cardiologista. Doutora, a senhora disse que no consultório da senhora, a senhora está com 4 pacientes que infartaram com 28 anos. Sim. E o número de pessoas mais novas com problemas no coração e vítimas de infarto tem aumentado bastante, pelo menos essa é a minha percepção. O que está mudando no perfil desse paciente? Na verdade, antigamente, a gente tinha até aquela prevalência que o homem, né? Sim. Até a partir de 45 anos, o homem era mais prevalente e a mulher a partir dos 55 anos, né? Porque a gente perdia, a partir dos 55 anos, a mulher entra no climatério, na menopausa e perde a proteção do estrogênio, né? Mas o que a gente está vendo hoje em dia? O que eu falei, o estresse do dia a dia, a má alimentação, hoje em dia a mulher está numa posição de trabalho igual o homem, então é mais estressada, então está mudando esse perfil que é mais comum em homem. Tem algumas cidades, alguns trabalhos brasileiros que já mostram que está praticamente igual. Depende muito da cidade, da localização. Então, o que piora, eu acho que a dieta inadequada, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, que ainda é bem frequente, as pessoas fumam bastante, né? O diabetes, que não é tratado, o diabetes é uma doença muito grave, está associada a infarto, a isquemia, a hipertensão, que não é tratada. E lembrar sempre o quê? Que os fatores de riscos, né? A hipertensão é uma doença assintomática. Então, o cara não sabe que tem hipertensão. Então, ele só vai diagnosticar quando? Quando ele chega com derrame no hospital ou quando ele chega infartado no hospital. Então, ele só se descobre diabético ou hipertenso naquele momento, né? Naquele momento. O diabetes tipo 1 é diferente, aquele precisa de insulina, vai descompensar antes. Mas o tipo 2, que está associado a mais idade, com a nossa dieta, né, irregular, com a nossa dieta mais errada. Então, esse paciente, a gente precisa ter uma prevenção melhor. Doutor, mulheres que tenham diabetes gestacional ou que tenham hipertensão durante a gravidez, elas podem, de alguma maneira, levar isso para o feto de forma que afete o coração da criança? Pode. A gente sabe que a criança, 8% das mães diabéticas, a criança tem uma incidência de nascer com cardiopatia. E se esse diabetes não é tratado, chega a 10%. Então, tem algumas patologias que são mais incidentes, né? Hipertrofia miocárdica, transposição dos grandes vasos, onde os vasos nascem trocados, né? Os vasos que deveriam levar sangue para o pulmão, ele está saindo do ventrículo que joga sangue para o corpo e ao contrário. Que é uma cardiopatia incompatível com a vida. Se você não tiver algum tipo de comunicação entre os dois circulações, a criança nasce e morre com poucos dias de vida. Isso consegue ser, através de cirurgia, resolvido ou não? Sim, consegue? Sim, inclusive um cirurgião brasileiro, Adib Jatene,
foi o que idealizou, conseguiu, vamos dizer assim, pôr em prática, ter resultados concretos da cirurgia de retransposição. Crianças com cardiopatia que são diagnosticadas na gravidez, elas têm mais prevalência de nascerem prematuras ou isso não tem relação, doutor? Não necessariamente. A prematuridade é um risco maior de cardiopatia, mas não necessariamente a criança, por ser cardiopata, vai nascer antes do tempo. Como eu te disse, ela está ali numa fase de feto, ela está protegida, né? Porque quem faz a circulação, a parte de troca de oxigênio é tudo a placenta. Então, o coração está basicamente protegido. Né? A gente faz uma pausa no nosso bate-papo para abrir espaço agora para as notícias da região. Deve terminar em 2 meses a demolição dos quiosques na orla da praia da Enseada, no Guarujá. Foram 7 anos de impasse. Ao todo, serão derrubados 93 quiosques. Com a reformulação, alguns dos antigos proprietários vão perder o local de trabalho. Não é nada fácil ver a única fonte de renda ser destruída. Foram 5 anos de muito trabalho por aqui, atendendo moradores e turistas. Agora, Cristina não sabe o que fazer. Eu tenho 10 funcionários que dependem de mim. Meus filhos, minha família. Em plena temporada não tem o que a gente fazer, entendeu? É difícil. Eles estão devidamente informados desde o início do ano. Não só a prefeitura os informou, a presidente da associação, ela vem acompanhando muito de perto essas conversações. Nós estamos sendo até benevolentes com eles, entendendo. É um problema social, realmente, mas, na verdade, quando isso aqui for retirado, vocês vão ver a mudança urbanística e estética que a praia vai ter. Os outros 92 quiosques irregulares na faixa de areia da Enseada também vão ser demolidos. O trabalho foi iniciado ontem. A previsão da administração municipal é que em 2 meses todos já tenham sido derrubados. Temporada e vai ficar feio, né? Demolição, com os pessoal vindo de São Paulo para o Guarujá, não vai ter atrativo nenhum. Aí os pessoal vai querer tomar uma cerveja, comer um camarão, não tem um quiosque, porque os que eles prometeram não está pronto. Quando o pessoal vir descer, que vai vir para o Guarujá para a praia o mês que vem, nós precisamos do povo. Esse povo não tem quiosque adequado, não tem nada adequado para poder ficar na praia, aí vai ficar no relente. O impasse para a demolição dos quiosques se arrastou por 7 anos. O termo de ajustamento de conduta foi assinado pelo município e a União no dia 29 de setembro de 2010. Eu acho que está correto, já estava na hora de tirar mesmo. O Brasil inteiro já não tem quiosques na areia, a maioria das praias, né? E aqui estão adiando, faz 2, 3 anos que está sendo adiado. Sempre eles falam, não, agora é hora de temporada, agora é isso, agora é Semana Santa, agora é 7 de setembro. Uma hora tem que tirar, e agora eles estão tirando, acho que está correto. Eu até concordo assim, em deixar a nossa orla bonita, né? Porque realmente estava feio mesmo, né? Estava virando muita bagunça. Mas eles deveriam também ter um bom senso de poder, pelo menos, esperar a temporada passar, né? Porque muita gente vai ficar desempregada. Infelizmente, eu conheço muita gente aí que depende desse trabalho, né? E, infelizmente, nem todos os quiosques que vão sair daí vai poder vir para cima. Pelo que estou sabendo, muitos não vai ter essa possibilidade de conquistar o seu quiosquinho aqui em cima, né? Com a reformulação dos quiosques, 39 proprietários perderam o ganha-pão na orla da Enseada. A partir de agora, serão 54 equipamentos em 6 quilômetros de extensão de praia. Dona Marta trabalha como ambulante há 26 anos e foi uma das contempladas com o novo espaço. A gente acha um pouco estranho porque o espaço é menor, né? Mas tem um lado bom, porque está tudo regularizado agora, tudo certinho na prefeitura, a gente não tem nenhum processo em cima da gente cobrando, né? Então eu gostei da mudança porque a gente passa a vida limpo. Quase 40 quiosqueiros ficaram sem o equipamento. O que a senhora acha disso? A prefeitura deu a chance
mas eles não compareceram com a documentação. E esses outros, porque de 84 para 94 são 10, né, não entregaram a documentação. Então eu sinto muito para os meus colegas, né, que são amigos meus, têm amigos de muitos anos, né, ficaram sem trabalho. Eu gostaria até que a prefeitura ajudasse, né, porque tem muitos que já estão de idade, não tem mais como recomeçar, né. Os quiosqueiros que não foram contemplados com a permissão de uso dos novos equipamentos podem solicitar uma licença de ambulante na Prefeitura do Guarujá. E já que o nosso assunto hoje é saúde, eu abro o segundo bloco fazendo um pedido para quem nos assiste. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, vai acontecer uma campanha de cadastro para doação de medula óssea. E o Bernardo, eu vou pedir para botar a foto dele na tela, por favor. É um bebê de 2 anos que precisa, é ele aí, o Bernardo, que precisa muito da sua ajuda. Ele tem leucemia linfóide aguda e a família busca um doador compatível. É uma verdadeira corrida contra o tempo e você pode ser este doador. Então, se você ainda não se cadastrou, basta comparecer na Avenida Conselheiro Nébias, 536, das 9 horas da manhã às 2h30 da tarde ou das 5h30 da tarde até às 8 da noite, com CPF, RG, preencher uma ficha e coletar apenas 5 ml de sangue. Só não pode quem tem HIV, tem ou teve câncer, hepatites B e C, doenças autoimunes e diabéticos dependentes de insulina. Do contrário, qualquer pessoa entre 18 e 55 anos pode salvar uma vida, inclusive a vida do Bernardo. E ainda falando sobre saúde, nosso assunto agora é o parto normal. Apesar de ser a opção mais indicada pelos médicos, mais da metade das crianças no Brasil ainda nascem de cesárea. Para incentivar as mulheres a escolher o parto normal, a equipe médica de uma maternidade de Santos fez um vídeo bem divertido. A produção já foi curtida por mais de 1.100 pessoas nas redes sociais. Neste vídeo, uma doula, enfermeiras e obstetras mudam completamente a cena de apreensão durante um trabalho de parto. Na gravação, a equipe médica e as futuras mamães dançam uma paródia da música Paradinha, da cantora Anitta. A produção foi coordenada por estas profissionais do Hospital São Lucas, em Santos. Tudo começou por causa de um vídeo parecido que viralizou nas redes sociais, feito por enfermeiras do Rio Grande do Sul. Eu achei lindo, fala direitinho dos 10 passos para o parto normal, muito legal. E aí começou o papo dentro do Face. No mesmo dia que a gente falou em fazer, eu fiz a letra. E depois mostrei aqui para todo mundo, das meninas, para ver se elas gostavam, se elas queriam participar. A gente queria mostrar que o trabalho de parto pode ser um momento legal, pode ser um momento gostoso, não é necessariamente um momento de sofrimento, né? Que a dor existe, ela existe, mas ela vem e passa. O clima foi de alegria durante toda a gravação, mas o objetivo principal é chamar a atenção para a importância do parto normal adequado. A preocupação não é só da equipe santista. O Ministério da Saúde orienta todas as redes a dar autonomia à mulher sobre o tipo de parto que ela deseja fazer. A OMS recomenda que o parto normal sempre seja a primeira opção. Você tem a cesárea com algumas complicações que você não vê no parto normal. Parto normal bem evoluído, bem acompanhadinho, ele é muito mais seguro e tranquilo para a mamãe. Lidinalva participou do projeto e o parto dela também foi filmado. O primeiro filho da administradora de empresas nasceu de cesariana. Com o pequeno Miguel foi diferente. O menino nasceu de parto normal. A recuperação é bem melhor e a mãe se sente mais confortável, né? E tanto para a mãe quanto para o bebê, o parto normal é bem melhor. Para orientar e tirar as dúvidas das mulheres grávidas sobre diversos assuntos e principalmente sobre o parto normal, o hospital realiza 2 vezes por mês grupos de conversas. Aqui é uma oportunidade que a gente tem de ouvir de profissionais, né? Tirar nossas dúvidas. Eu ouvi isso, eu ouvi daquele jeito, como que é a conduta atualmente, e tirar as principais dúvidas que sempre tem na gestação, né? No pós também. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que apenas 15% dos nascimentos sejam por meio de cirurgia.
Números bem diferentes da realidade na Baixada Santista. Praia Grande é a que realizou menos cesáreas, 35%. Guarujá vem em segundo lugar com 41%. Em terceiro aparece Mongaguá com 46% dos nascimentos por cesárea. Santos tem um dos piores índices, 65% das crianças nascem por cesáreas. Se depender dessa equipe animada, a paradinha vai continuar fazendo sucesso por aqui. Agachadinha, agachadinha. A iniciativa é boa e é importante que a mãe esteja relaxada. E voltamos com os nossos convidados. Hoje o Bom Dia Baixada recebe a médica cardiologista Juliana Filgueiras e o cardiologista pediátrico Rubens Fraga. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Doutor Rubens, ainda falando um pouquinho do ecocardiograma fetal, ele é um exame tranquilo de se fazer? É um exame tranquilo, é um ultrassom. Não tem muita diferença de um ultrassom morfológico, um ultrassom que é feito na fase gestacional, só que ele é focado e direcionado para o coração. A partir de quantos meses, doutor, ele tem a indicação? O ideal, você pode fazer a partir da 10ª semana de gestação, mas o ideal é você fazer da 18ª até a 22ª. E até, geralmente, o ideal, vamos dizer assim, até a 30ª semana. Porque a partir daí a criança, o líquido amniótico já começa a diminuir, né? E a criança começa a se posicionar e coloca a coluna anterior. Então isso, as costelas, a coluna atrapalham um pouco a visualização do coração. Doutora, a doutora Juliana colocou a questão dos desafios que ainda precisam ser vencidos pela nossa rede de atendimento para quem chega, né, no hospital infartado. No caso das crianças, como é a nossa rede de atendimento para crianças que nascem com problema cardíaco e que precisam, por exemplo, de um atendimento diferenciado? Qual é o cenário hoje da Baixada Santista? É muito complicado. É muito complicado porque a gente não tem um serviço de cirurgia cardíaca infantil, funcionamento. Houve há um tempo atrás na Santa Casa, mas foi desarticulado e atualmente a gente não tem. Então, quando a criança precisa de uma cirurgia cardíaca nesse período neonatal, é muito complicado porque a gente precisa transferir para São Paulo e o sistema de saúde como um todo não está, vamos dizer, preparado para essa demanda. Então, São Paulo também, pelo seu lado, é muito sobrecarregado, porque os grandes centros atendem todo o estado de São Paulo, atendem toda a América do Sul, então, e tem os próprios pacientes deles, né, o HC e os hospitais Beneficência Portuguesa, que nascem ali, e então tem uma carência de leitos. Se em caso de leitos de crianças, nesses casos de crianças estão precisando de unidade de terapia intensiva, mais ainda, porque os leitos de terapia intensiva são mais requisitados e são mais escassos. Então, focalizando a Baixada Santista, nós não temos. Então, a gente tem casos, tem uma criança agora no Guilherme Álvaro, que está há um mês esperando, uma cardiopatia complexa, muito complexa, e não consegue transferência. Está no sistema estadual, né, o que é o CROSS, para agendar a vaga, mas não consegue. Então, às vezes, você tem que entrar com mandato de segurança para conseguir a vaga. De qualquer maneira, assim, o mandato de segurança é uma coisa que se impõe. Mas, pelo outro lado, se você não tem um leito não adianta você... tem que transferir, mas se você não tiver o leito disponível, é muito complicado. O ideal é que aqui na Baixada Santista existisse um centro especializado em cardiopatia, né, doutora? Eu acho que também, quando ele fala, é mais difícil, por exemplo, a gente tem uma quantidade em Santos de cardiologista, a gente tem bastante cardiologistas de adulto, de criança, até para você dar o diagnóstico. Sim, é difícil. Porque você precisa de exame específico, por exemplo, você precisa do eco, você precisa de alguém bem treinado. A gente tem um número mais deficiente, eu não sei quantos cardiologistas pediátricos a gente tem aqui,
aqui na cidade, mas o número é bem menor do que o número de cardiologistas, né, de adulto. E é muito difícil dar o diagnóstico, né, porque você depende de outros fatores, você depende de exames. E a gente não tem aqui, né, para vir para o Guilherme Álvaro, muitas vezes consegue, mas a questão até de transferência, não só para a criança. Está com a nossa hemodinâmica no Guilherme Álvaro, está trocando a máquina. Então, a gente está 2 meses sem fazer exame. Então, o paciente chega infartado, então ele chega com 10 dias, por exemplo, de evolução do infarto, você já perdeu o músculo, provavelmente o que perdeu, né? E aí ele chega, a gente tem que colocar num sistema que é o CROSS. O CROSS libera a vaga ou do Hospital do Estado do Dante, ou da Santa Casa de Santos, que também muitas vezes não tem material, não tem estrutura, está sobrecarregado, e o paciente que perde com isso, que ele vai evoluir disfunção no coração, o coração dele vai aumentar, muitas vezes ele acaba ou indo a óbito ou precisando do transplante cardíaco, que aí é mais numa outra fila que é mais difícil de conseguir. Então, assim, o problema nosso maior hoje em dia é o diagnóstico precoce e o tratamento, que é muito difícil a gente ter um alicerce do tratamento, da prevenção inicialmente, do diagnóstico e do tratamento. As pessoas estão mais conscientes da necessidade da prevenção, doutora, ou ainda não? Eu acho que não. Eu acho que a prevenção, as pessoas até sabem que tem que fazer dieta, que tem que fazer exercício físico, que tem que tratar o diabetes, mas muita gente, como os sintomas, é o que eu falei da hipertensão, do diabetes, muitas vezes o paciente é assintomático, ele deixa de lado. E aí o problema, eu sempre falo para os meus pacientes, o problema não é você, por exemplo, ir a óbito, morrer. O problema é você ficar com uma sequela numa cama, dependendo dos outros. Então, a conscientização de que se a gente se cuidando, a gente já corre o risco, a gente fazendo atividade física, porque a gente tem o fator genético, né? Sim. Então, a genética... A hereditariedade conta muito. A gente não consegue mudar a genética. Se a sua genética, pai, mãe, irmãos, é ruim, né? Então, provavelmente, você poderá ter a doença. Isso a gente não muda, mas a gente consegue mudar. Você parar de fumar, a gente consegue mudar, tratar a hipertensão, tratar o diabetes. Sedentarismo é um problema, hoje em dia, que a gente tem até um estudo grande, que o gordinho que treina, ele morre menos do que o sedentário. o magrinho sedentário. Então, o sedentarismo é um fator importante para o infarto. Então, a conscientização é importante, a prevenção é a medida inicial. Lá no meu Twitter eu ouvi uma gargalhada depois que a senhora disse que o gordinho que treina é mais saudável do que o magrinho sedentário. Deve ter algum magrinho sedentário e um gordinho que treina ali dentro. Depois eu vou querer saber quem é, viu? Doutor Rubens, a questão do pré-natal. As mulheres, elas estão mais conscientes da necessidade de fazer um bom pré-natal para a saúde do seu bebê? Ou a gente ainda enfrenta bastante dificuldade? Bastante dificuldade. Bastante dificuldade. Lógico, vai muito da conscientização, essa relação na rede pública é mais difícil, né? Essa relação médico-paciente. Médico e um atendimento, ainda tem muita desinformação, né? Já num nível mais particular, né? Convênio, você já tem uma conscientização maior. Mas aqui, por exemplo, no Guilherme Álvaro, que tem muitas gestantes, fora a gravidez indesejada, fora o número excessivo de filhos, então às vezes não consegue fazer um pré-parto adequado, pede consulta por falta até de condição financeira, vem de outros municípios, não consegue fazer então é muito complicado. Hoje na Baixada Santista são quantos cardiologistas pediátricos, doutor? Olha, são poucos. Tem alguns colegas que são pediatras, que mexem com a parte de cardiologia, tem alguns ecocardiografistas que atendem, mas assim, são 1 ou 2 cardiologistas pediátricos. Quando a criança, por exemplo, é uma criança que não tenha diagnosticado ou que a mãe não tenha feito pré-natal e essa criança nasce com um problema, por exemplo, uma arritmia. Essa arritmia, ela se manifesta a partir de qual idade, quando não diagnosticada ainda na gestação? A qualquer tempo? Qualquer tempo. A cardiopatia congênita se manifesta de 4 maneiras. Ou arritmia, ou insuficiência cardíaca, cansaço, ou roxidão, ou cansaço, roxidão, arritmia e cianose.
né? E essas crianças, quando você faz quando ela se manifesta, e o sopro, né? Que é a outra manifestação. Você pode ouvir um sopro, você pode detectar uma arritmia, a criança pode ser cianótica ou a criança pode ser cansada. Então quando você detecta, você tem que começar a investigar e tratar. Imediatamente. Imediatamente. E chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje falamos sobre saúde do coração. Junto comigo na bancada, a médica cardiologista Juliana Filgueiras e o cardiologista pediátrico Rubens Fraga. Ainda dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage, onde a gente segue ao vivo. Doutora Juliana, a anticoncepcional oferece algum risco à saúde cardíaca da mulher ou isso é mito? Sim, com certeza. O anticoncepcional ele aumenta em 4 vezes o risco de infarto, tá? E se você está associado ao tabagismo, em 20 vezes maior chance dele ter infarto. O que acontece? Quando a gente fala de infarto, na verdade você tem várias causas de infarto. O mais comum é a placa de gordura aterosclerose. Então você pode ter uma oclusão total ou parcial. Quando você usa anticoncepcional, assim como o tabagismo, você faz uma reação inflamatória dentro do vaso. Lembrando que não é só do coração. Você pode fazer do vaso da carótida e ter o derrame. Você pode fazer inflamação nos vasos da perna e ter que amputar a perna. Então, o anticoncepcional é um fator trombótico, com certeza, um fator para o infarto, na verdade, para outras doenças. O tabagismo, a gente está falando, e desde o primeiro bloco a senhora insiste bastante na questão do tabagismo. Qual é a influência de problemas cardíacos e o fumo? É o que eu acabei de falar. O tabagismo, ele faz uma inflamação no vaso. Então, todo mundo, hoje em dia, se você pegar crianças de 10 anos, você já tem estria de gordura, né, no vaso. Por quê? Pela alimentação que a gente tem, pelo sedentarismo. Então, quando a gente pega o tabagismo, você tem uma inflamação dentro dessa placa, né, no próprio vaso. E conforme a inflamação, você vai ocluindo ou total ou parcial o vaso, que é o infarto. O que é o infarto? Você tem o vaso, o fluxo de sangue passa no coração, né, para contrair. Então, se você tem uma reação inflamatória, você pode obstruir o vaso e dar um infarto. E o que a gente tem que fazer? Abrir a coronária o mais rápido possível. Como que a gente faz isso? Com remédio, que é o trombolítico, e com cateterismo, que é com a hemodinâmica. Então, o tabagismo não só para o infarto, para câncer, para muitas doenças. Para doença vascular periférica, para derrame, que são os mesmos fatores de risco. Então, a gente tem que abolir o cigarro hoje em dia. E não só o cigarro, né? As drogas ilícitas, a bebida, enfim. A cocaína faz um tipo de infarto que ela faz uma vasoconstrição. Ela não fecha por gordura, ela fecha por vasoconstrição do vaso. Então, evitar esse tipo de droga também. Mulheres que fumam ou que usam drogas estão oferecendo risco à saúde do seu bebê, né? Com certeza. Não, é um dos fatores mais importantes. E muitas vezes acontece, às vezes a gestante não sabe que está grávida. E o coração se forma até a 12ª semana de gestação. Aquela mulher que está grávida e que insiste em fumar. Então, aí você vai acarretar problemas, não só para o coração, pulmão, né? Isso aí está mais do que provado. Então, essa criança vai ter a chance dela de ter uma cardiopatia é muito maior. Bebida alcoólica, cigarro, fora os outros agressores, fora as outras drogas. Né? A taxa de mortalidade de crianças com cardiopatia, ela é alta, doutor? É alta. No primeiro mês de vida, chega a 30%. Nossa. E, então, se não houver nenhum tratamento, né, por evolução natural, né? Então, é um fator, é uma causa de mortalidade importante. Aliás, a maior causa de mortalidade por doença primária é a cardiopatia. Então, nos Estados Unidos foi feito um trabalho de 99 a 2008, onde foi feito, eram quase 48 mil crianças, né? E a mortalidade e a incidência era altíssima, quase 50%. Nossa! Então, assim, de cardiopatias em vários níveis, Sim. né? Então, a incidência é muito alta. Como é que está a questão da evolução da medicina com relação aos tratamentos para a cardiopatia infantil? Assim como a cardiopatia, como a evolução dos tratamentos para a cardiopatia em adultos, ela está bastante evoluída? Ou ela ainda precisa avançar bastante? Em termos de profilaxia, que você fala, em prevenção? Prevenção, profilaxia, né? E cirurgias. Não, aqui no Brasil a gente tem o melhor tratamento e o pior tratamento. Você tem centros de excelência, que
que são equiparados aos melhores serviços do mundo, e você tem áreas que são totalmente desamparadas. Então você tem recursos, então o que precisa fazer? Precisa ter uma política de atendimento a esse tipo de paciente. Quando a gente pensa que 30% das crianças que têm cardiopatia, se não atendidas, elas morrem no primeiro mês, a gente tem um problema de saúde pública. Tem, com certeza. Né? E a gente não tem um programa, eu acredito. Não tem programa. Saiu agora, faz uns 2 meses, uma portaria do Ministério da Saúde, uma batalha de anos com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e da Sociedade Brasileira de Cardiologia Pediátrica, em termos de aumentar o número de cirurgias cardíacas pediátricas. Então eles conseguiram vão aumentar, são 69 centros no Brasil, e vão tentar aumentar de 8 mil cirurgias para 12 mil cirurgias. Já é um ganho, mas não resolve o problema, Mas já é um ganho, mas já não resolve. Então, você multirões, né? Agora, você tem que adequar esse centro, é tudo uma estrutura cara, é um paciente oneroso, porque às vezes uma criança faz 1, 2, 3 cirurgias cardíacas, né? O tempo de permanência em UTI às vezes é prolongado, então é um tratamento oneroso. Então, também isso pesa na hora de você investir, né, num serviço de cardiologia pediátrica, porque é um serviço deficitário. Você tem, né, um gasto muito grande e você tem um retorno baixo. Mas aí os pacientes não têm culpa disso, então você tem que fazer políticas voltadas para isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer os centros primários, centros secundários, terciários, e você tem que adequar o número de leitos, né? A gente está falando de cardiologia pediátrica. Eu imagino a cardiologia de adulto, né? O problema que a gente está vivendo também. O problema que a gente vive é o atendimento inicial, né? O tratamento, o diagnóstico e o tratamento. Eu acho que é importante a gente frisar aqui quais são os sintomas do infarto. Exato, até era essa a pergunta, porque muita gente ignora os sintomas do infarto, né? O principal sintoma é a dor. E quando a gente fala em dor, é uma dor que geralmente aperta. Esse é o sinal que a gente fala que é o sinal de Levine. É uma dor em aperto, que pode irradiar para o braço, pode irradiar para a mandíbula. Muita gente tem dor no estômago, uma sensação de sufocamento. Geralmente pode estar associada no esforço, quando você caminha, ou quando está deitado no repouso, tá? Você pode ter associado náuseas, vômitos e sudorese. Se você tiver essa dor no peito, né, vá para o pronto-socorro. E lembrando que mulheres, idosos e pacientes diabéticos, muitas vezes não tem dor, tem a tal da dispneia, que é a canseira. Então, você está habituado a subir uma escada, cansa, é normal, tudo bem, mas você vai escovar os dentes e começa a cansar. Esse é um sinal de alerta também como preditor de isquemia para infarto. Então, dor no peito e canseira não habitual, é aí que você tem que investigar com o seu cardiologista e ir no pronto-socorro. A dor geralmente dura mais de 20 minutos. As pessoas, elas conhecem esses sintomas, doutora? Eu vou falar por uma experiência da minha família. Eu tive um primo que ele demorou exatas 48 horas para ir para o hospital e ele infartou. Ele começou com dor de estômago, ele jantou, foi dormir, começou com dor de estômago, passou mal, né, vomitou, teve vômito, mas achou que fosse problema de estômago e bebeu e tomou ainda um antiácido. Quando ele foi ter a dor no peito, ele já estava num estágio muito avançado. As pessoas, elas têm noção dos sintomas? Elas conhecem os sintomas? Isso é informação que chega com facilidade para as pessoas? Não, a maioria, eu acho assim, muita gente sabe, eu acho que a informação melhorou muito, né, de um tempo para cá. Mas ainda o diagnóstico, tem muitos pacientes que vão em hospitais com dor há 2, 3, 4 dias e não é o habitual. Mas eu acho que essa análise da dor, também é muito questionável a dor. Cada um tem uma sensibilidade para a dor. Mas a gente ainda precisa melhorar bastante. Eu acho que mais campanhas, educação em hospitais, com equipe multidisciplinar, a gente não fala só médico, é médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapia, tratamento, por exemplo, pós-infarto, com reabilitação cardíaca, com fisioterapia, é super importante. Então, o diagnóstico tem que ser precoce, tá? O tratamento, mais ainda, quanto mais rápido você abrir a coronária, menos músculo você perde, tá? E um tratamento adequado, eu acho que
já melhorou muito, né? Até a gente estava conversando isso eu com o Dr. Rubens, melhorou muito, só que a gente ainda está muito deficitário. E eu acho que com o número de médicos que a gente tem aqui em Santos, a gente tem muito médico bom aqui na Baixada Santista, muita gente especializada, eu acho que a gente vai conseguir, só que não depende só da gente. Claro. Depende de uma estrutura. Claro. Né? No caso da cardiopatia infantil, o desafio é ainda maior, né? Uma criança, por exemplo, que chega com uma arritmia no hospital, se não for atendida rapidamente, e eu acredito que não tenha tanto especialista assim em qualquer hospital, como que deve ser esse atendimento, doutor? Por isso que é importante essa multidisciplinaridade. É a conscientização, é o conhecimento, é você habituar o pediatra, né? Porque o primeiro contato é com o pediatra. Então o pediatra tem que estar mais ou menos consciente dos sinais, dos sintomas, e às vezes o que acontece muitas vezes é assim, a criança, mesmo uma criança que já operou o coração, tem uma pneumonia, então há uma certa, olha aí, a criança operou o coração, então já como se tudo fosse o coração. Então, perder esse medo, entendeu? E tratar, e ver a criança como uma coisa, um todo objetivo, e encaminhar, no caso, né? No caso, encaminhar a criança para um serviço de referência. Uma criança ou para um ambulatório. É difícil você ter uma criança que passe mal e que não tem um antecedente de sintomas, né? Então, às vezes, passa mal e que não saiba que tem cardiopatia, né? Isso é raro. Então, às vezes tem pequenos defeitos que você detecta no pronto-socorro e, assim, o que é importante, você não assustar a mãe, não assustar os familiares e encaminhar de maneira, né, para um consultório, para um ambulatório, que faça a triagem desse... Uma criança diagnosticada com cardiopatia, ela deve ser acompanhada a vida toda, né, doutor? Deve ser acompanhada. Alguns defeitos, eles fecham, né, sozinho. Mas, geralmente, pacientes que têm cardiopatias mais complexas, isso tem que acompanhar a vida toda, né? Que foram operados, né? Que no futuro vão ser adultos com cardiopatia. E esses adultos que tiveram uma cardiopatia congênita vão somar ainda os problemas, das cardiopatias de adulto. Então, tem que ser acompanhado a vida toda. O nosso tempo já acabou. Eu queria agradecer muito, doutora Juliana, a tua disponibilidade em estar aqui conosco, prestando essas informações extremamente importantes. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Nathalie. Doutor Rubens, muito obrigada também pela tua disponibilidade. A gente sabe que tua agenda, assim como da doutora Juliana, é apertadíssima e estar aqui realmente para nós, recebê-los é uma honra. Muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer e estamos à disposição. Muito obrigada. Se precisar voltar, estaremos aí. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.